Boa noite, pessoal. Vamos aguardar o pessoal entrar. Olá, Ana Lígia já tá chegando por aqui. Oi, Camila. Pode enviar seu convite, Aninha. Chegou. Oi, Sergiane. Oi, Carol. Deixa eu afastar um pouquinho. Olá, Ana Lígia. Oi, tudo bom, Gleice? Tudo bom? Boa noite. Boa. Ana Lígia é tão formal, né? É a Aninha mesmo. Não é? Verdade. Tudo Como bom? estão? Vamos só aguardar um pouquinho o pessoal ir chegando para a gente já iniciar, né? Enquanto isso, vamos nos apresentando, né? Porque sempre temos pessoas novas por aqui. Eita, oi, Lele! Tudo bom, amor? Beijo da Dinda para você. Vamos só já nos apresentar, né? Então, pessoal, boa noite. Eu sou Gleice Mello, sou nutricionista materno-infantil, né? E estou junto com a Ana Lígia num projeto super bacana, que é o Brincar e Nutrir, onde a gente vai trabalhar bem com o foco principal, né, voltado para a questão da recusa alimentar. Então, aproveitem esse momento. A live de hoje vai ser falando sobre a importância da família, né, a influência que essa família tem na ajuda dessa questão da recusa alimentar. Então, quem vocês sabem que sempre fala sobre esse tema, que sempre se queixa ou que sempre comenta, né? Aproveitem aí, já chamem esse pessoal para participar aqui da nossa live, né? Porque a gente deixa aberto, vocês podem perguntar, então chama esse pessoal para cá. Enquanto isso, a Aninha também já vai se apresentando. Eu sou Ana Lígia Bezerra, né? Para quem não me conhece, sou psicóloga. Atuo na clínica, meu maior público hoje é infantil. Né? E recusa alimentar é um tema que, assim, a gente sempre recebe, né, Gleice? Acho Sim, que nunca deixa de ser atual. Até porque, verdade. assim, começa a introdução alimentar e aí a gente vê a coisa começando já a desandar desde pequenininho. Então, é um tema sempre que está batendo na nossa porta. É verdade, é verdade. A gente também tem, pessoal, o nosso YouTube, o nosso canal do YouTube. Depois procurem lá também para vocês se inscreverem, A gente tá chique né? agora. Como é? A gente tá chique agora, né? O Chique, canal do gente, YouTube. chiquérrimo. Que é o Instituto Brincar e Nutrir. Então aproveitem, se inscrevam lá, porque aí todos esses vídeos voltados para essa questão da recusa alimentar fica mais fácil de vocês acessarem, porque ficam todos juntos, todos lá bem organizadinhos. Então já se inscrevam lá. E aí, né, 8h35, quase 5 minutos, né, sem mais delongas, como diz a história, vamos iniciar, né, Aninha? Vamos Vamos começar iniciar. hoje? Vamos. Acho que hoje tem muito pano para as mangas, viu, Gleice? Verdade, verdade. Hoje tem Falar bastante. sobre a influência da família, eu acho que, assim, eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz que a palavra convence, mas o exemplo Mas o arrasta. exemplo arrasta. Eu não sei de quem é essa Verdade. frase, porque eu procurei autor e tem vários, assim, então eu não sei, no final das contas, eu não sei de quem é. Mas eu gosto muito dessa frase, Sim, porque é a realidade. Não é? verdade. Então, assim, não há nada melhor na maneira de educar do que dando bons exemplos. E isso não só de uma maneira geral, principalmente na alimentação. Sim, Né? Porque quando a gente fala assim, falar, a palavra convence, é muito fácil a gente dizer assim, coma, né? Mas quando a criança ou qualquer outra pessoa vê que a gente está comendo também, é mais fácil dela passar a se alimentar melhor. Quando ela vê que a alimentação ela realmente é de qualidade para todo mundo, não só para ela. exatamente. Às vezes a gente fica naquela de que,
ai, tudo eu tenho que ser exemplo, agora eu vou ter que mudar, enfim. Mas quando a gente, né, opta, porque, né, não deixa de ser uma escolha na vida, pela maternidade e pela paternidade, a gente precisa entender qual o nosso papel, né, enquanto pais, a nossa responsabilidade, né, a gente não pode deixar nunca que a educação seja uma coisa que entre só pela escola, né, que a escola seja responsável pela questão da educação, e aí a educação engloba tudo, inclusive a educação nutricional, né? Não adianta eu querer que, não, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? É mais ou menos a mesma coisa do que a Aninha falou aí, porque realmente, naquele momento, pode até funcionar, né? Por uma imposição, por uma questão de uma hierarquia ali que a gente fica, manda em mim, eu preciso obedecer, mas não é duradouro, né? Não se instala, não fica, não tem continuidade, né, Aninha? Então, eu acho que, por mais que a gente fale, vamos dar exemplos, vamos, né, trabalhar alguns temas aqui hoje, mas não tem como fugir disso, gente. O exemplo, né, é o carro-chefe para isso. E aí, só um adendozinho com relação a essa questão do exemplo, é muito importante que quando a gente não se sente exemplo naquele quesito, né? Então, por exemplo, ai, como é que eu vou dar exemplo para o meu filho se eu não como, né, nenhuma verdura? Como é que eu vou dar o exemplo na prática de que ele coma se eu não como? Ou como é que eu vou querer que ele tenha uma alimentação saudável se a minha não é saudável? Então, é muito importante a gente parar nesse momento, refletir o que é que eu estou fazendo, por onde eu estou indo, o que é que eu preciso mostrar, né? O que que dá para eu fazer, aonde dá para eu melhorar, para a gente mexer também. É uma oportunidade da família toda. Sim, sim. Né, E essa Anitta? refeição de família, ela é fundamental para incentivar essa alimentação saudável nas crianças, né? Uhum. Então, assim, não só porque naquele momento onde está a interação familiar, onde está todo mundo reunido, a criança vai ver que as pessoas estão se alimentando mais saudavelmente, né? E essa prática é muito importante para que a criança possa ver realmente na prática como funciona. Não Uhum. adianta se eu botar um prato saudável para o meu filho se eu não estou comendo saudavelmente, Exato, né? exato. Então, assim, isso eu acho que é o ponto de partida, sabe, É, Gleice? A gente é não sim, eu consegue acho que fazer assim, diferente. A gente fala sempre, e acho que todas as lives a gente vem repetindo isso, que o exemplo ele é muito importante. E de fato é, exato, não tem como ser exato. diferente. Porque assim, quando a gente vê que a partir de 1 ano e meio, 2 anos, né, inicia aquela fase de uma possível recusa, que vai ser só uma fase, ou então se instala e fica mais duradoura, a gente observa muito uma frase, né, principalmente no consultório quando os pais chegam. Quando era bebê, comia tudo. Quando começou a introdução alimentar, comia todas as verduras, comia todas as frutas, agora não quer mais. E aí, quando a gente vai investigar mais a fundo, claro que cada caso é um caso, mas, né, partindo né, tendo uma visão geral, quando a gente vai analisar, comia porque existia uma preocupação da família em fazer aquela oferta com uma variedade maior para a criança. E aí, à medida que a criança vai começando a comer a comida da casa, na casa não tem. Então a gente deixa de ter, a gente deixa de comprar, a gente deixa de fazer. A criança deixa de ver, de ter contato, né? Porque, obviamente, que ela vai ter as preferências e aversões dela, isso é normal. Mas restringir muito a variedade toda é porque ela vai deixando de ter esse contato. E a gente fica, não, quando era bebê comia tudo, mas será que eu estou fazendo a mesma coisa que eu fazia com a criança quando ela era bebê? Outra coisa Não, também, e que às outra vezes a gente. coisa. Na, Como na é? introdução na introdução alimentar, a gente costuma fazer a comida da criança separado, porque não tem Separada, nenhum sal. Então, é uma comida oferta a diferenciada. ele. Então, a gente coloca coisas diferentes do que a gente Exato. come. Oferta a criança de forma mais isolada. Pega a cadeirinha lá da criança, né? Se for aqueles cadeirão, às vezes nem traz para a mesa, já oferta no cadeirão mesmo. E depois vai comer Isso. o seu. Então a criança não vê. Quando ela começa a se entender de gente, vamos dizer assim, né? Como diz o ditado, que ela vai, que ela, né, tem a possibilidade de estar junto com a família na mesa, que ela começa a ver que, porque no meu tem isso, no outro não tem. Eu quero o seu. Parece que o dos pais, por exemplo, ou do irmão, alguma coisa assim, tá mais gostoso, tá diferente. Por que você pode isso e eu não posso?
E eu não Então, posso. começa a querer, né, a ter essas indagações, que é comum. A criança começa a ter essas percepções. Então, quando tudo é muito diferente, a, a resposta é diferente, né? Então, não tem muito para onde fugir, não. É o exemplo que vai fazer, né, o papel principal aí nessa questão. E hoje a gente trouxe, vai trazer, né, Gleice, um Vai, estudo de caso sim, para a galera se empenhar mais aí e ajudar a gente. Como é que a gente vai. O que é que eles dizem sobre essa situação que a isso. gente vai trazer de um caso real nosso, né, Gleice? Fiquem aqui para nos ajudar, para a gente partilhar sobre esse caso já já. E aí, assim, eu costumo dizer também que o maior erro que os pais cometem é quando a gente tenta introduzir um alimento saudável num contexto negativo, né? Ou vice-versa. O que seria Sim, isso? Quando eu tento, pego uma alimentação saudável e eu digo para o meu filho, ó, você tem que comer, por exemplo, a salada todinha, porque senão você vai perder o direito de TV, você vai perder o direito de brincar. Então, eu trago essa alimentação saudável no momento errado, num contexto não positivo, né? uhum, E aí não vai ajudar em nada. Muito pelo contrário, a criança vai ficar mais frustrada ainda, porque vai ter que comer aquela salada para poder assistir TV. Ou uhum. o contrário disso, né? Se você se comportar bem, se você fizer atividade de casa, aí você vai ganhar um doce, vai ganhar um chocolate, vai ganhar. E aí, então, assim, eu apresento o alimento saudável no momento errado e apresento o alimento não saudável no momento errado também. Isso. E É. isso acontece, assim, demais. Essa questão da premiação da recompensa, ela precisa ser muito mais, muito bem avaliada, né? Não é que ela nunca, em nenhuma situação, ela possa ser usada, mas não pode jamais ser a rotina, né? Você vai ter uma Sim, premiação que seja assistir uma TV, que seja brincar, que seja fazer um passeio, porque você vai comer uma coisa que você não gosta, que você não quer, né? Então a sua relação negativa com aquilo é muito pesada. Ai, para eu ter o meu passeio com a minha família, e às vezes já mistura outros pontos aí, né? Para eu ter a atenção da minha família, para eu ter a conquista, para os meus familiares gostarem de mim, eu preciso comer tal coisa que eu não gosto, que por mim eu não comeria. Então a alimentação acaba sendo inserida num contexto que pode trazer, né? Misturar até outras coisas, né? A Aninha, como psicóloga, pode exatamente. ter mais propriedade nisso, né, Aninha? Isso. E assim, eu achei a live passada com a pediatra, né, com a doutora Larissa, Sim, foi muito rica. Então, ela trouxe também muito essa questão da saciedade, porque a gente, antigamente, tinha essa coisa de criança saudável e criança gordinha, gordinha. né? Então, tem que comer tudo mesmo. E como era apresentado isso, né? Uhum. Então, tudo isso faz com que a gente interfira até no processo de saciedade da criança. Sim, Que ela está sim. saciada, mas não, mas você tem que comer tudo, É. né? A Então, gente precisa entender esse momento. tudo tem um limite, né? Uhum. Então, se a gente tá, como é que a gente está fazendo esse processo de alimentação? A criança está comendo sozinha, assistindo televisão, né? Que aí ela vai comendo, não se dá conta do que ela está comendo, ela nem presta atenção no que ela está comendo, e aí vai Uhum. só botando para dentro. Então, Exato, é né? importante a gente ter essa atenção no que a gente está ingerindo. E com a criança Sim, não é diferente, não é. né? Ela precisa entender. E assim, como bem a doutora Larissa falou, né, na última live, a gente sempre bate nessa tecla, a criança tem um poder de equilíbrio entre fome e saciedade muito maior do que a gente imagina, né? Então a gente tá ali, hoje inclusive eu conversei isso com a mãe. Às vezes a gente tá ali, sou eu que vou fazer meu prato, eu como adulta, né? Então eu vou lá, tem dias que eu coloco mais, tem dias que eu coloco menos, eu tô com mais fome, eu tô com menos fome. Tento estabelecer ali mais ou menos um horário de almoço, de café da manhã, de jantar, porque, né, pela vida a gente aproveita aquele Isso. momento. Mas não é todos os dias que a gente vai comer aquele pratão e nem comer tão pouquinho. Então, assim, na criança a gente já coloca o prato e espera que ela coma exatamente aquilo que a gente propôs a ela, sem perceber, né? E às vezes diz, não, mas ele come todo às vezes. Ele come esse todo que você coloca em que circunstância? Às vezes é nessa que a Maninha estava falando. De estar numa tela, de estar distraído com outra coisa, e a pessoa vai só ofertando e a criança abrindo a boca, não sabe nem por quê.
Então, aquela criança não teve essa percepção da saciedade. Ela comeu muito mais do que ela comeria porque ela nem percebeu. Assim como a gente, adulto, né? Tipo, tá assistindo um filme e você come um balde de pipoca tranquilamente. Tá, né, intertido em outra coisa, vai ali dirigindo, pensando em outra coisa na vida e vai num pacote de biscoito, vai todinho. Então, assim, a gente não estava concentrado, dedicando a nossa atenção àquele momento da refeição. Então, a percepção da saciedade é totalmente diferente. Então, quando a criança está concentrada, está vendo o que ela está comendo, está ali interagindo na mesa e tudo mais, a percepção da saciedade dela, mastigando de forma mais lenta, mais tranquila, né? Sem ser engolindo só, ela realmente está saboreando o alimento. Então, a percepção de saciedade dela é muito forte. Então, a gente precisa aprender a observar isso e não querer que eles comam o todo do que a gente coloca para eles, né? E respeitar. E respeitar, sempre. O alimento da criança. Então, assim, além do tédio, da criança ficar muitas vezes sozinha, né? A alimentação onde a criança está ali na solidão, entre aspas, porque está ali só de frente à TV, né? Ainda tem a possibilidade de desenvolver alguns problemas como a obesidade. Sim. Porque exatamente não está respeitando esse limite da saciedade, está só botando para dentro. Exato, ela não consegue entender quando ela está cheia. Porque às vezes já estou cheia, mas ainda cabe mais alguma coisa. Isso acontece às vezes até a gente como adulto. Não, já estou cheio, mas se for um suco eu ainda tomo. Mas se for a sobremesa ainda cabe. Mas se for um chazinho com biscoito ainda cabe. Então às vezes até a gente, né, consegue comer mais do que suportaria. O que não quer dizer que a gente não estava saciado. Às vezes a gente já está saciado, aquilo ali já seria suficiente para a gente, mas a gente quer uma sobremesa, mas a gente quer uma outra coisa, e aí acaba comendo também. Então, isso também é importante da gente, né, observar com a criança. Será que ela realmente ainda está com fome ou ela está comendo mais um pouco só? Né? É importante que a gente... quando a gente está realmente saciado e quando a gente está, como diz o outro, de bucho cheio, né? Exato. Quase. Termina de comer, já está quase morrendo. Quase. Exatamente. Exatamente. Então a criança não precisa chegar a isso, porque aí ela não vai conseguir aprender o limite dela, né? Será que eu tô cheio ou preciso que alguém me diga que tá bom? Eu vou comer até alguém tomar de mim a comida e diga, não, tá bom, chega, você já comeu demais, né? Então, às vezes, é importante a gente se atentar a isso. Principalmente se essa é uma realidade nossa. Né? Se essa é uma realidade nossa. Tipo, realmente eu percebo que eu não tenho muito controle da minha saciedade. Enquanto mãe, né? Num contexto de mãe e pai que convive com a criança. Então, eu percebo que tem horas que eu preciso comer muito mais para me tranquilizar, ou porque eu estou muito ansiosa, eu preciso comer muito mais do que eu comeria. Então, é muito importante que a gente filtre isso para que isso não passe para a criança e ela não entenda que é importante para ela fazer aquilo também. Porque isso vai colaborar, né, para não ter esse controle. E aí, falando assim também do lado positivo, né? É um momento de reunir, que a gente já falou aqui várias vezes. A refeição, ela não é somente o momento em que eu estou ingerindo o alimento. É um momento social, né? Também, então, exato. Reunir-se à mesa, a família toda junto, se atualizar sobre tanto os assuntos sobre a vida de quem está ao redor da mesa, como também até do mundo, né? Cada um vai contando uma coisinha e a gente vai se atualizando. Então, é um momento assim de troca bacana, onde sai dicas mais saudáveis, né? Um debate mais saudável ao redor da mesa. Isso. Tentar trazer, né, assuntos leves, aqueles momentos, né, que são agradáveis. É um momento de educação também. Esses dias eu estava percebendo aqui o quanto a forma que a gente fala, até mesmo para tentar educar ou para corrigir algumas situações, traz influência no seu bem-estar naquele momento. Por exemplo, aqui de casa mesmo, né? Temos duas crianças, então um com 5 anos e meio e uma com 2 anos e meio. Então, detalhes assim, de como pegar no talher, como mastigar de boca fechada, de não falar de boca cheia, coisas desse tipo que também é importante que a gente já comece a educar desde o início.
né? Considerando que não, sem nenhuma influência direta do alimento, mas o que um contexto de uma conversa pode auxiliar ou prejudicar, né? Então, assim, é muito importante que a gente, nesse momento, aproveite para fazer de uma forma como a gente já conhece nossos filhos. Então, por exemplo, tem criança que se você disser, não coma de boca cheia, fale de uma forma mais imperativa, assim, mais mandona, vamos dizer, ele vai se chatear, porque na cabeça dele, eu já tô comendo aqui, me deixa em paz, eu quero ficar quieto, ou tá com muita fome, e chega naquela hora já com muita ansiedade em comer, porque já estava com fome, vinha de outra atividade e tudo mais. Ou na hora que você diz, ai, que bacana, você já tá comendo bem direitinho, com relação a essa questão, né, da boca fechada, não tá colocando uma quantidade muito grande de comida na boca, tá mastigando todo para depois incluir. E aí, não que isso seja o mais importante nesse momento, né, a gente falando de recusa, mas o que eu tô querendo dizer é a questão do contexto de falas positivas que tenham essa relação. Porque aí, naquele momento, a criança pode se chatear tanto com a forma que está sendo falado, que ela pode dizer, não quero mais comer e não sei o quê. Então, transfere para o alimento aquela frustração dela, né? Então, pode acontecer isso. Então, o tipo de conversa, a forma como a gente fala, independente da gente estar com uma fala correta sobre aquele assunto, ou da correção que você gostaria de melhorar ali e tudo mais, a forma de falar faz toda a diferença no restante da refeição. Porque pode ser que a criança se empolgue e ache legal. Ai, que legal, eu tô fazendo certo. Como é mesmo? Deixa eu ver e não sei o que. Ó, assim, mastiga junto com ele, faz a boca fechada e tal. Que isso, ó, pega assim, segura assim, não sei o que ele se sente motivado a fazer também. Faz toda uma diferença nesse contexto da refeição. É o que a gente chama de reforço positivo, né? Isso, você ter uma conversa leve num horário de refeição faz muita diferença sobre a aceitação do alimento. Às vezes o alimento tem nada a ver com a história, a criança comeria de boa, super bem, era um alimento saudável, mas o contexto foi meio transtornado ali, que ela já se chateou e já foi embora. Então não é que ela estava saciada, não é que ela estava nada, mas a conversa foi pesada, né? E aí, tanto com relação a coisas que tenham a ver com essa questão educacional, como outras coisas. É nessa hora que eu aproveito para reclamar que ele não está indo bem na escola, para eu espalhar para a família toda ali uma situação chata que aconteceu com um coleguinha, e aí você causa aquele mal-estar, né? Isso. E o momento da refeição não fica um momento legal. Leve. Não fica agradável. E você ainda associa, né? Toda vida que eu vou almoçar é a hora que a minha mãe reclama de mim pro meu pai. Toda vida que a gente vai jantar junto é a hora que o meu pai fica o tempo todo no meu pé me corrigindo. Toda hora, então, você vai e começa a associar. Isso. E aí o ambiente fica mais comum do que a gente imagina. E aí a criança começa a não querer fazer a refeição. E aí você nem imagina que é por conta desse detalhe. Porque é exatamente de detalhes, exatamente. Verdade. Né? Verdade. As coisas que a gente corrigiria ali, que você corrigiria ali pelo jeito que você fala, pela forma que você conduz. Às vezes, isso acontece muito. Às vezes, em alguns casos de recusa alimentar que a gente recebe, a correção do ambiente, correção que eu digo assim, né? Vamos ajustar alguns detalhes, isso aqui não né? A gente se posiciona assim, tem uma rotina melhor nesse quesito, nisso aqui, traz um reforço positivo, parabeniza a criança, fala o quanto aquela comida é gostosa, pede para ela lhe ajudar a arrumar a mesa, né? Não precisa ser as coisas mais chiques do mundo, refinadas do mundo, louças chiquérrimas, 1000 talheres, não é isso. Mas ressignificar aquele momento faz muita, muita, muita diferença. Às vezes isso faz muito mais diferença do que a forma que o alimento em si é preparado. Porque o ambiente está mais agradável, você vai mais feliz, né? E assim, não deixa de fortalecer os vínculos, né, Gleice? Momento. É um fortalecimento de vínculo. Não sei se outra vez foi ela que trava. Deu uma travada para mim. Não sei se foi eu ou você. Deve ter sido eu, né? Eu tô lhe ouvindo normal. Para mim, você tá normal. Tá me vendo? Então, assim, tá voltando, agora sim. Pronto. Então, assim, eu acho que... E aí eu trabalho muito com essa questão de transtornos, né?
E eu digo muito que esse momento fortalece tanto os vínculos que ele é capaz, inclusive, de ser um forte aliado contra a depressão, por exemplo. Sim. Né? Porque é um momento em que está todo mundo reunido, todo mundo conversando, interagindo, lógico, desde que esse momento não seja aquele momento em que está todo mundo sentado, mas eu estou aqui, ó, no celular. Então, que também não ajuda. Né? Ou de boca fechada, porque mesa é lugar de silêncio, é para sentar, comer e ir embora. Isso. Né? Que antes tinha muito isso. Comer, sentou para comer ao respeito, como se isso fosse um desrespeito. Ser sagrado, onde se tem que ficar em silêncio, que é o momento da refeição. Exato. Então, ela deixa de ser esse momento social, onde a gente vai fortalecer esses vínculos. Né? Então, e pode ser um momento sagrado também, sendo feliz, né? Exato, mas é porque antigamente tinha essa coisa de mais rígida, né? E hoje passa a ser um momento mais leve e a gente vê isso em todos os momentos. Não só na refeição. Não, só na refeição, é verdade. Tem muita coisa, né? Muita coisa. Assim, se a gente for analisar a situação, é um momento em que dá para a gente interagir, que dá para a gente fazer desse momento um momento leve. Coloca as crianças para ajudar a arrumar a mesa, sabe? Fazer um momento agradável. Né? E aí eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre esse caso real que a gente atende. Sim. Você pode começar? Pronto. Vamos falar desse caso, né? Qualquer dúvida. Porque você começou a atendê-la primeiro que eu, depois Sim, exato. É o caso de uma menininha, né? Ela já veio pra gente com 3 aninhos, porém o relato é que desde 1 aninho ela com essa questão da recusa, né? Começou a escolher quais alimentos preferia, e aí, obviamente, a família começou a ofertar, por exemplo, viu que gosta mais de banana e de maçã. Então, não vou estar comprando abacate, porque nem sempre aceita. Às vezes aceita menos, às vezes aceita mais. Então, eu já vou excluindo. E a criança foi ficando mais restrita nas opções. Não quer dizer que ela não comeria outra, mas até pela oferta que se tinha. E aí, a mãe começou a achar que a criança estava recusando já. Né? É importante falar que nessa fase, entre 1 ano e 2 anos, onde a criança começa a despertar essa questão da autonomia, mas não necessariamente a gente considera que ela tem uma recusa alimentar, que ela tem uma seletividade alimentar. Às vezes é uma coisa conduzida pela própria família, né? Porque vai acreditando que ela não come mais isso, ela não come tão bem, fechando mais aquele cerco de opções, né? Então, com essa menininha aconteceu assim. A família começou a relatar que a partir dessa fase de 1 aninho, ela começou a selecionar mais, só comia algumas coisas, chorava na hora que estava na cadeirinha, que nessa época ela comia na cadeirinha. Então, começava a comer ali, às vezes comia uma colher, às vezes 2, às vezes no meio da refeição ali, começava a se irritar, queria sair da cadeirinha. E a família tirava, né? Da cadeirinha, porque já estava chorando. Aí, às vezes, a criança já queria brincar, porque tinha brinquedos próximos, ela já corria para brincar. E aí, às vezes, a família tentava voltar, ela não queria, então ia ofertar onde ela estava mesmo. Ela correndo pela casa e a mamãe atrás tentando ofertar, porque entendia que ela realmente não estava saciada. Às vezes, não tinha nem começado a comer. Então, a rotina com relação à alimentação foi mudando, né? Foi se perdendo aquela rotina mais lógica de ir à mesa, de sentar, de comer junto, né? Tentavam ofertar a comida de forma mais isolada, porque ali ela já estava mais quietinha, não se distraía com ninguém, eu enganava rapidinho, ela comia ali e pronto. O número de alimentos foi começando a reduzir. E aí chegou um momento que a família começou a se preocupar, né? Porque aí você pode falar, Aninha, dessa parte, que foi quando ela já estava com uns 3 aninhos, né? Que foi quando eles vieram pra gente, porque já estava com outros tipos de comportamento, né? Sim.
E aí ela começou a reclamar, a sentir nojo, na verdade, quando ela via outras pessoas se alimentando, né? E aí eu nunca atendi um caso parecido, mas aí ela, Uhum. quando ela via isso, ela tinha ânsia de vômito. E aí ela realmente saía da mesa. E aí ela não voltava, porque ela bateu o pé, não queria voltar mais à mesa, e assim ficava. Ou seja, hoje, como está a situação? Essa criança, ela se alimenta sozinha, ela come à mesa, porém ela come sozinha, sem ter nenhum outro alimento à mostra, porque ela não pode ver que ela sente nojo. E aí, quando Tem ela que ser sente só os nojo, que ela já aceita no prato dela, né? tem que ser só o pratinho dela. Então, ela senta para comer, e aí, quando tá a família reunida para se alimentar, aí é colocado uma barreira física para que ela não tenha a visão dos alimentos, né? E nem tenha a visão das outras pessoas se alimentando. Ou seja, ela está ali isolada, né? Então, assim, até onde se chegou já com essa situação, né? O que é que a gente percebe? Quando começou, lá no início, era uma coisa mínima. E aí a coisa foi se agravando. Por quê? Porque enquanto mãe, a gente quer que a criança se alimente, independente de como vai ser, né? E a gente faz tudo para que a criança esteja alimentada, Sim, né? exato, E exato. aí nessa Então, história aí de fazer nesse tudo caso para que a específico. criança esteja... Oi. Não, e aí nesse caso específico, além dela selecionar os alimentos que ela comeria, né? Porque ela realmente foi ficando mais restrita nisso, ainda é um transtorno a questão ambiental. Ela precisa estar isolada, porque ela passou a não se. Ela não gosta. Por exemplo, folhas. Salada, né? Ela não pode ter nem, por exemplo, tá aqui o prato dela tem a Sim. da família, o nível de preocupação dessa família, o nível de amor, que eu digo que né, em muitos casos é isso mesmo, é tão grande. A sua necessidade de ver sua criança alimentada é tão grande que você não consegue enxergar o tamanho do, daquilo que está cercando, né? O tamanho a proporção que aquilo pode estar tomando, né? Porque de fato a criança está deixando de ter, inclusive, um convívio, até para sair, se for numa festinha de um amigo, não pode ver ninguém comendo, se for num restaurante, não pode sentar-se à mesa, ou tem que ficar de costas para todo mundo, né? Numa posição que não visualize. Que aí Então, isso é bem. é aí que a gente fala da questão social, né? Sim. Porque a família evita sair, evita ir para restaurante, e aí quando vai, a criança tem que se alimentar antes de sair, né? Quando chega lá, tem que ter alguém disposto a ficar com ela num cantinho para que ela não fique à mesa, ou ela tem que ficar de costa para a mesa, de costa para todo mundo. Então, assim, são situações que já está interferindo não só na questão alimentar, não só na questão de se alimentar em casa, mas fora também, Uhum. né? E aí, o que é que você, onde é que a gente percebe aí, onde é que a gente pode apontar erro? Porque a gente olha logo e diz, peraí, onde é que está o erro, né? E aí a gente tende a apontar o dedo. Só que assim, depois que a gente é mãe, a gente já tem um outro olhar, né? Porque enquanto psicóloga, eu preciso entender o lado da criança e preciso entender a mãe. Porque Uhum. enquanto O mãe, lado ela da quer que a família. criança coma. Se ela está vendo essa situação
tá percebendo que a criança tá com ânsia de vômito, se levanta para vomitar e não volta, então qual é a dela? Ela vai fazer de tudo para que a criança se alimente. Entende? Até porque tem casos, então, tem casos de vômitos mesmo, né? Não é só ânsia, já teve casos de chegar realmente, né? De ser realmente uma náusea mais forte, né? Então interfere, aí você se preocupa, vai desidratar, a criança está vomitando, é aquele transtorno, você tenta evitar, né? Exatamente. Mas aí a importância, né, do papel da família. Né? Quando a gente percebe que chegou nesse nível, no nível de transtorno desse, já era para ter pedido mais o quanto antes for, né? Ah, não deu para isso, então vamos agora. O quanto antes for, aquilo vai fazer uma diferença muito grande, né? Essa mãe não faz nada para prejudicar a criança, mas de alguma forma pode estar trazendo algum prejuízo para ela, para a família, para o contexto, né? Porque às vezes pode gerar até um atrito dentro. E onde que a gente pode... E o que é que pode ser feito, né? Onde é que pode se mexer para melhorar? Fala, pronto, é importante que ela diga, não adianta você me dizer para fazer isso, isso e isso, se eu não vou estar em casa nesse horário. Então é importante que exista essa interação da família com os profissionais para que as estratégias sejam feitas da melhor forma possível e de uma forma que seja viável também, né? A gente não pode jogar toda a responsabilidade para os profissionais e nem jogar toda a responsabilidade para a família, né? Vai ser ali um trabalho de parceria, de entendimento para que a gente chegue, né, nesse consenso, porque muitas vezes os casos são muito graves, assim, né? Chega numa importância que afeta no dia a dia. Você já pensou uma criança que vê e pode ter episódios de vômitos diários porque presenciou alguém comendo, né? Então chegou num nível realmente de uma tolerância muito séria, né? De uma intolerância, né? No sentido de visão. Então não é mais um alimento que só afeta a ingestão, ele afeta a visão. A criança não consegue ver, a criança não consegue cheirar, a criança não consegue tolerar, ela não pega, né? Então ela come estritamente aquilo que agrada ao paladar dela, né? E que ela consegue ter uma mastigação mais tranquila. Então, por exemplo, é arroz branco, é uma carne mais sequinha, né? Nada num contexto mais pastoso, nada num contexto que tenha molho, é tudo muito seco. Então, assim, é tudo muito com aquelas particularidades muito específicas, nem para ela ver no prato. Então, realmente precisa, né, de buscar uma ajuda. E onde essa família pode começar? Por onde ela deve começar a ressignificar esse momento da refeição? Sim. Né? Sim. Para chegar nesse ponto, aí que a coisa está evoluindo. Se a coisa está evoluindo, ela não vai parar por aí. Exato. Ela tende a piorar. Então, exato, chega um momento em que a gente vai sofrer todo mundo, vai sofrer a mãe, o pai, a criança vai sofrer também com essa situação, com a mudança dessa situação, né? Porém, ela precisa vivenciar isso. Uhum. Não tem outra forma da gente enfrentar exato a situação sofrendo com essa situação desse jeito, né? Então, exato, eles vão precisar entrar no momento em que, peraí, o que é que a gente vai fazer? Não, vou precisar tirar essa barreira. Onde já se viu uma criança comendo à mesa, mas com uma barreira física sem poder ver nada. Isolando ela da situação, não é isolando ela só da comida, né? Você não vê as outras pessoas, você precisa se isolar. E aí, na hora que essa criança for para a escola, na hora que essa criança tiver numa festinha, né, em um contexto de outras crianças, ela vai se sentir sempre muito bloqueada. Eu não posso, eu não vou para ali, eu não posso. Imagine, né? Justamente em um ponto, né, que é a alimentação, que a gente faz várias vezes ao dia.
Então, realmente, é necessário, né? Essa ajuda, essa consciência, esse passo a passo. E outra coisa muito, muito, muito importante é que, às vezes, a própria família, na verdade, quando chegou para a gente, já tinha buscado, de alguma forma, algum tipo de tratamento, de profissional, mas chegava a dizer, eu já fiz de tudo, né? Eu já fiz de tudo. Fiz tudo por tempo, com que... E, e assim, né? Eu não sei se eu acho que você tem mais propriedade para falar sobre isso do que eu, mas diz que para você dizer realmente que a criança não gosta, tem que oferecer de 12 a 15 vezes. É isso mesmo? Às vezes até mais, né? Às vezes a gente considera 20, 25 vezes, mas assim, também não precisa ser sempre só do mesmo jeito. Por exemplo, meu filho não come cenoura. Já fiz 15 vezes a cenoura. Como foi que você fez? Não, cozinhei, cortei e cozinhei no vapor. As 15 vezes cortou e cozinhou no vapor. Então, às vezes, a criança realmente não gosta da textura, não gosta do cheiro que fica. Já ralei no arroz, já fiz dentro do molho de tomate, já fiz, sei lá, em cubinhos, já fiz uma crepioca com cenoura e fiz no formato de cenourinha ali, para parecer que era a cenoura dos coelhinhos. Já fiz a cenoura baby, enfim, já fiz uma série de opções. Já fiz no forno, já fiz junto com peixe, já fiz junto com carne, na carne moída, já cortei em rodela, já fiz de coração, estrela, tudo. E a criança não aceitou em nenhuma das vezes, não tolerou nem ver a cor. Aí, beleza, a gente pode, não, vamos desconsiderar esse alimento, vamos buscar outros. Lógico que nesse contexto a gente vai buscando outras opções também. Mas o que eu tô querendo dizer é que quando a gente esgota para dizer que aquela criança realmente não come determinado alimento, a gente tem que ter feito um experimento dele de diversas formas, né? Meu filho não come banana. Beleza, não come banana, mas consegue comer um bolinho de banana, uma panqueca com banana, a banana na salada de fruta ele tolera, sei lá. E aí vai buscando diversas preparações, uma vitamina de banana, né? A banana cortadinha, se for a banana, sei lá. Enfim, várias formas que a gente pode explorar. Um cookie com banana, que muitas vezes não vai nem ser perceptível o sabor da banana, né? Então, não, já quando eu faço o cookie é batata. Ele percebe logo, tem banana aí. Então, a gente já vai se atentando. Tem banana aí, ele percebeu, beleza, mas ele comeu? Comeu. Então, tá tudo bem. Perceber e se atentar que ali tinha, não quer dizer que ele não gostou. Ele conseguiu comer? Conseguiu. Ou ele percebeu e não quis comer porque sabia que era banana e veio aquela outra memória. Então, uma próxima vez, a gente tem um formato diferente. Enfim, para a gente esgotar as possibilidades que a criança realmente não gosta daquilo, a gente precisa, né, fazer esse apanhado aí e ver, porque pode ter, né, um leque muito maior do que a gente espera. Agora, é claro que quando a gente chega num contexto em que a criança está no nível de recusa alimentar, que o café da manhã dela é a tapioca ou o cuscuz seco do jeito que fizer, sem nada. Não passa margarina, manteiga, leite, nada. Uma coisa ou outra. O almoço é arroz e carne. O lanche é um biscoitinho, um creme crack. E o jantar sei lá, de novo, às vezes o cuscuz e a tapioca. Então, claro que não vai, né? Eu não vou conseguir de uma hora para outra magicamente inserir 1000 alimentos aí. Vai ser um passo a passo, vai ter que conhecer, vai ter que, né, ter uma variedade maior de textura, porque geralmente as crianças mais seletivas tendem a ir mais para um lado mais sequinho, né? As comidas acabam sendo mais secas, então eu vou fazer alguns pareamentos de alimentos para ir trazendo novos. E aos poucos essa evolução vai acontecendo. Não adianta querer que, né, 2, 3 anos, 4 anos a criança... É basicamente uma reintrodução alimentar. Reintrodução alimentar. Uma reintrodução, assim, de ir num passo a passo, às vezes até mais lento do que foi a introdução alimentar, porque a introdução alimentar a gente vai um atrás do outro, né? Porque a criança ainda não conhece, é aquela página em branco, como a gente diz. Mas nesse processo ela já se entende mais, já percebe mais, já consegue excluir mais. Então a gente precisa ir, às vezes, até mais pausar. Mas é bem isso mesmo. Para ir trazendo, pronto, ela
conseguiu, agora ela já come uva, beleza. Então já não é mais só o biscoitinho à tarde, já tem a uva. E assim a gente vai aos poucos. Aí, o que é que parece com uva? Eu acho que a amora é da mesma cor, vai ter não sei o quê. Então a gente vai fazendo alguns esquemas aí para ir inserindo. Seja pela cor, seja pela textura, seja... Que até que a gente já comentou aqui sobre, principalmente, da criança participar do preparo do alimento, né? Sim. Porque muitas vezes ela vai pegar em texturas diferentes do que aquilo vai se transformar depois de pronto, né? Então, quando ela participa desse preparo, fica mais fácil dela aceitar a alimentação de uma maneira mais leve. Isso. Isso. Às vezes ela vê o que, não tem nada demais, é só aquilo. Eu pensei que botava alguma coisa aqui. E aí ela entende como é feito, né? Ou então, não, ela ainda não consegue pegar em nada, ela não consegue, né, tocar na textura de uma banana, de uma fruta, assim, descascada. Então, vamos trabalhar o lúdico mesmo, vamos para os brinquedos, para uma massinha, para uma massa-areia, para uma grama, vamos para essa outra parte que não necessariamente a gente fale toda hora no alimento em si, né? Não precisa ser toda hora a gente mexer somente com o alimento. A gente pode trazer o brincar aí, né? E através dele ir buscando, né? E organizando essa questão de até chegar no alimento. Agora ele já pega nisso, naquilo, então agora a gente já consegue que ele pegue, que ele corte, que ele ajude, né? E aí vai sim. auxiliando. Eu acho que, assim, basicamente, o que a gente pode deixar de dica para falar sobre a importância da interação familiar nesse momento da refeição é fazer um apanhado, né, Gleice, de tudo isso. Sim. Acho que fazer com que a criança participe desse preparo, né? Até teve uma pessoa que, acho que foi Rosa, que colocou, funciona muito com a minha filha preparar junto. Pois junto. Faz diferença. Na verdade, a criança está vendo o que está indo ali no alimento. E aí, quando ela se sente, poxa, eu fiz, né? Então, ela vai se empenhar mais em comer. Então, trabalhar essa questão para a criança também ter a consciência de por que aquilo é saudável, por que faz bem, né? Isso também é importante, porque a gente coma, porque tem que comer. E aí? Dependendo da idade da criança. Isso a gente tem que fazer um apanhado para dizer. Sim, claro, em todos os momentos, né? Respeitar a idade é fundamental. Mas respeitar não só a idade, mas respeitar o limite de idade. Porque da criança. A criança tá no momento em que ela está desenvolvendo autonomia, e aí a gente espera o quê? Que aquela criança tenha autonomia para algumas coisas, e quando ela diz, não, eu estou satisfeita, eu não quero mais, a gente está empurrando a comida para ela. Né? Então a gente também precisa respeitar isso. A criança ela está nesse processo de desenvolvimento e ela vai começar a entender que ela já está satisfeita. Então, a partir do momento que você chega, não, mas tem que comer, você está forçando uma barra, e aí você está desrespeitando essa criança e você está dizendo para ela, intuitivamente, indiretamente, que é um processo em que ela não sabe até onde ela vai. Ela não sabe o que fazer, verdade. Ela comer. Então, eu estou atrapalhando também esse processo de desenvolvimento da criança. Né? Verdade. Então, eu acho que, assim, diante disso, né, ficam algumas dicas, essa questão de tentar melhorar o clima nesse horário de refeição, de trazer conversas leves, né? O principal, que foi o primeiro que a gente falou aqui, a questão do exemplo. Não tem como a gente querer fazer só de um jeito. A gente precisa, não tem como a gente só querer impor, só querer que eles façam o que a gente fala. A gente precisa fazer também, né? Ressignificar esses momentos, trazer, porque isso vai trazer também memórias positivas, sempre que possível levá-los para a cozinha. E um dos mais importantes também, eu acho que tanto quanto o exemplo, um dos mais importantes também é a consistência. Que às vezes a pessoa diz, eu como sim, eu como salada na minha casa. Quando? Quando tem, né?
às vezes, assim, passa 15 dias eu trago um alface, aí eu como. Então, assim, não tem consistência. Então, a criança não vê aquilo habitualmente. É mais difícil para ela ter essa percepção, né? E aí, entender que não é um processo rápido, não é mágica, não é porque ela vê que no outro dia ela já vai estar comendo, ó, hoje eu comi fruta no café da manhã, tinha salada no meu almoço e meu filho não quis nada. Não é assim que funciona. Vai ser um passo a passo. Então, a constância para conseguir ter um resultado positivo, pode ser que demore um mês para a criança aceitar provar 2 tipos de fruta. É uma glória. Naquele um mês, dentro da normalidade que ela vinha vivendo, ela não comeria. Então, se teve 2 frutas ali, o assunto está mais leve, já abriu portas para outras coisas. Então, a gente precisa perceber, né, por onde ir, que o caminho realmente é tortuoso, mas é muito válido, né? Uma coisa que você está ensinando para o seu filho para a vida. Então, ela comer 2 frutas a mais é um lucro imenso para uma criança que era seletiva. Então, não é querer que eu coma hoje, né? Não coma hoje nenhuma fruta, termina o mês comendo 10 frutas. Não é assim que funciona. Pode E ser que seja reconhecer a maravilhoso, mas conquista da normalmente criança. não é. Como é não Reconhecer a ouvir? conquista da criança, que muitas vezes Sim, o reconhecimento está simplesmente porque ela aceitou experimentar. Ah, não. Mas ela aceitou experimentar que antes ela não experimentava. exato, Né? Então, exato, isso né? E é não uma invalidar, às vezes a pessoa. coisa assim, como eu fiquei feliz que você experimentou, você colocou na boca. Olha só que coisa boa. Tá vendo como você Exatamente. consegue? Porque o incentivo é O adulto, nosso aquele comportamento. Né? Se a o criança adulto é experimenta tão você, ansioso pela mas você só fez conquista botar na final, boca né? e jogou fora. Poxa, para ela foi sacrificante botar na boca. Ela se esforçou para Exato, fazer isso. Então, reconheça, né? E aí valide isso. A gente precisa exato. validar. Exato. E a gente Todo muitas vezes mundo no dia a gosta, dia né, de, consegue. de, de ter esse reconhecimento de alguma forma, né? E aí o fato dela experimentar hoje, eu experimentei hoje, isso aconteceu com a minha sobrinha esses dias, né? Então o fato dela ter experimentado aquilo proporcionou que em outro momento ela quisesse experimentar uma outra coisa. E a outra coisa ela gostou. A primeira não, mas abriu as portas dela. Ai, foi tão legal aquele momento que eu vou querer fazer outra, né? De novo, com outro alimento. Aquele eu não gostei muito, mas eu vou querer fazer com outro. Então, de repente, você tem um leque de opções aí que você, se você invalidasse, porque você poderia dizer, eu sabia, tá vendo? Eu sabia que ela não ia comer, Sim. foi só invenção aqui. Só fiz gastar, só fiz ter trabalho, não sei o quê. Então aquilo pode ser muito mais frustrante para a criança do que se ela nem tivesse provado. Então, tipo, de nada adiantou, né? A minha experiência, então a experiência é muito válida. A experiência com o momento, né? Com pegar, com fazer, com preparar é muito válida. Tem uma amiga que sempre se queixa que diz que a filha adora ir para a cozinha com ela, mas provar não quer. E aí, o que fazer, né? Continua levando para a cozinha, continua fazendo outras receitas que proporcionem coisas que ela possa provar. De repente, uma receita que seria mais atrativa e ela prove. Porque aí, quem sabe, quando ela fizer a outra receita, ela se sinta mais encorajada em provar. Então, a gente Isso. precisa e usa. E não dizer, não adianta não, eu levo. Levo só por levar mesmo para a cozinha, mas eu sei que ela não vai comer. E aí, você fica falando, a criança escuta aquilo, é muito mais difícil para ela, né? Depois. É. Outro dia eu fiz uma brincadeira com uma criança bem seletiva também. E aí eu preciso primeiro estabelecer um vínculo de confiança muito forte para que a criança aceite que eu faça alguns tipos de brincadeiras. E aí eu fiz Sim. para vendar os olhos, né, e experimentar algumas coisas. E ela não queria participar. Mas foi muito interessante porque eu trabalhei muito essa questão do vínculo de confiança para que eu pudesse fazer isso. E aí, na primeira vez que eu fiz, eu trouxe somente alimentos que eu sabia que ela aceitava. Eu não coloquei nada de diferente. Para encorajar. Né? Exatamente, para que ela tivesse coragem de experimentar outras coisas. Porque se eu passo, ela já tem esse bloqueio, ela não quer experimentar nada. E aí eu simplesmente chego com uma coisa que ela não gosta ou que ela nunca experimentou, ela vai botar na boca, ela não vai mais querer brincar. Ela não vai mais Exato. participar da Ela vai brincadeira. entender que o desafio é muito distante, né, para ela. É um desafio que ela não atinge, né? Ou você pode trabalhar também, Isso. Então eu digo sempre o seguinte,
É isso. E aí, assim, Nossa, partindo tô do travando um princípio, por pouquinho, né? exemplo, esse estudo de caso que eu trouxe, que a gente trouxe, quando a gente fala em reintrodução alimentar, é sobre isso que a gente está falando. Se você vai recomeçar esse processo de introdução alimentar, então que seja pelas comidas que ela já gosta, que ela já está acostumada a comer, né? Então, Isso, bote à isso. mesa somente, por exemplo, o que ela come, para que ela consiga pelo menos se alimentar sem essa barreira física, Porque aí ela né? vai ver as pessoas Porque aí comendo eu, aquilo que eu, ela eu já tem deixo um à hábito, né? vista, exatamente, eu deixo à vista tudo que ela já está acostumada com outras pessoas comendo, aquilo que ela também está comendo. Mas pelo menos ela ficou encorajada a tirar a barreira. Porque de uma próxima vez eu já consigo inserir novos alimentos, e aí eu preciso fazer isso muito lentamente, aos poucos, e respeitando o limite da criança também. Porque senão fica mais difícil, né? Acho que é inglês que está travando. Ou sou eu? Eu sei como todas as lives eu travo, aí eu fico nessa dúvida. E aí, quem é que tá travando? Pronto, alguém falou, hoje é Gleice. Gleice está sem áudio. Então, assim, para fazer esse apanhado, para fazer esse apanhado de hoje, né, mente, a Olha, gente tem meu Deus. consciência que realmente a criança ela aprende o que ela vivencia, né? Então, não tem como ser diferente. É através do exemplo, sim. A gente vai ser repetitivo nisso, sim, tá? Mas é super importante que eu me tenha empatia, eu me coloque no lugar daquela criança, eu respeite o momento dela, tá? Isso é fundamental para que esse momento da refeição seja algo mais leve. Verdade. Verdade. Vocês estão me ouvindo agora? Eu Tá, ainda estou agora está muda. bem. Agora tá. Não, agora Então, também. pronto, vai dar para encerrar, então. Então, eu acho, Aninha, que o que a gente, né, queria trazer para hoje era isso, né? Falar um pouquinho da importância da família. A família precisa entender o quão grandioso é o papel dela, né? A importância que ela tem, a percepção que ela precisa ter na hora de querer buscar ajuda, né? E na hora que a ajuda chegar, a forma que ela vai é, colocar em prática aquilo que foi solicitado, porque realmente não é mágica, né? E a gente precisa dizer que está aqui para apoiar, a gente entende. A gente não está aqui, né? A gente trouxe esse caso hoje para partilhar com vocês, mas não é numa postura de julgamento, é numa postura de real preocupação, de querer vivenciar aquilo, de ter a empatia por essa família, de sentir, né, o sofrimento de todos envolvidos, porque acaba trazendo um transtorno não só alimentar, não é só um prejuízo nutricional, um prejuízo social, como a Aninha disse, né? Então, muitas vezes, até ir almoçar na casa de um familiar nem vai, porque sabe que todo mundo vai estar comentando e vai girar, né? Tudo girar em torno daquela criança e todo mundo querendo dar pitaco, porque todo mundo sabe resolver a vida de todo mundo. Então, por isso a importância de buscar ajuda profissional no sentido de perceber que não vai ter esse tipo de julgamento, que não vai ter esse tipo de dizer a mãe é besta demais, a mãe só faz o que o menino quer, porque sempre a culpa é da mãe, né? A Então, culpa é sempre é muito da mãe. importante buscar esse acolhimento. Então, a gente trouxe hoje esse caso, né? Querendo relatar um fato realmente que está num nível mais extremo, mas que a gente acolhe com muito carinho, que a gente tenta ajudar da melhor forma possível, ajustando ali o que é possível, em passos lentos, porque, né, se agravou no nível que precisa ter um ritmo devagar, mas é bem aquilo, né? Devagar e sempre. Então é isso, É pessoal. A importante a gente gente agradece trazer essa demais a questão, né? presença de Porque vocês assim, aqui hoje. A gente já estava essa questão agradecendo. veio,
Não, mas essa questão veio muito também para que, se alguém que está assistindo ou que vai assistir depois vivencia algo parecido, pelo menos tenha uma noção, não é só comigo não, mas pelo menos tem um norte de por onde Exato, começar, exato. né? De Porque se é identificar, angustiante. de não ter vergonha, né? Porque às vezes tem gente, não, eu não vou procurar, porque chegou num nível que eu tô vendo que tá muito extremo e eu tenho vergonha de dizer. Muitas vezes a gente tem vergonha, né? A gente se sente desencorajado. Então, a gente trouxe esse caso hoje, né, mais extremo, né? Eu acho que é o mais extremo que temos hoje, né, Aninha? Mas Sim, justamente para encorajar você, se você passa por algo parecido, se conhece alguém que passa por algo parecido, que, né, busque ajuda, porque a gente está aqui justamente com esse papel de acolher, de ter empatia, de tentar resolver da forma mais tranquila, mais leve possível, porque a gente sabe, né, o quanto não é fácil, né? Não é fácil. isso. Ok, gente. Era isso. Dúvidas vocês podem mandar no direct pra gente, né? Pode deixar os comentários, a gente vai responder todos depois, tá certo? E estaremos no nosso canal no YouTube, que agora a gente tá chique, tá? Chiquérrimas, não deixem de, como é o do YouTube que fala, meu Jesus, nem falar direito eu sei, se inscrever no canal, gente. É muito chique. Se É. inscrevam no canal, porque não é só seguir, não é só curtir, se inscrevam no canal. Se inscreva no canal. Então, é isso. O Instituto canal do Brincar e YouTube Nutrir. é Instituto Brincar e Nutrir, tá certo? E aí, os nossos Instagrams você já tem, a gente sempre marca aqui nas postagens das lives. A live vai ficar salva, então quem quiser assistir depois, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigada a todos que compareceram, que Beijo, estiveram aqui gente. com a gente. Tchau, Um Rosa. super Tchau, beijo. E Dani. quinta-feira tem mais, viu? Quinta-feira tem mais. E quinta-feira vai ser com o endócrino, tá? Um bate-papo bem bacana. É Isso. eu e a endocrinologista, doutora Ana Luísa Cardoso. Isso. Ok? Umas convidadas aí super top para a próxima quinta. Não deixem de comparecer. Já anotem aí, 8h30 da noite, próxima quinta. Dia Isso. 21. É dia vinte e Tchau, um, né? tchau. É, isso mesmo. Pois tá bom, gente. Beijos. Tchau, tchau. Até quinta.